Olá, meus amores. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? A tia tá bem. Estou muito feliz que eu tô sabendo que vocês estão estudando muito, tá? Continuem assim, fazendo um trabalhinho de casa, tá? Fazendo as tarefas e, acima de tudo, se cuidando, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Tá joia? Vamos ler este fragmento da letra do rap do Gabriel o Pensador? Vocês sabem quem é o Gabriel o Pensador? Ele é famosíssimo. Ele cria cada rap maravilhoso. O nome da letra da música é Super Trabalhador. Então, olha só. Toda canção ela é dividida em estrofes e a letra é chamada de verso, tá? Então, nesse fragmento, eu tenho 6 versos. Começa assim. E para fazer o pão, tem que colher o grão e separar o joio do trigo na plantação. O superlavrador falou com o agricultor, que sabe que precisa também do motorista do trator. Na cidade, o engenheiro precisa de pedreiro, mas para fazer o prédio, tem que desenhar primeiro. As palavras destacadas: fazer, separar, falou, sabe, precisa novamente, fazer e desenhar. Tudo bem? O que as palavras que a tia Kátia ditou agora, elas indicam? Vocês disseram que elas indicam ações? Acertaram, tá? O que é uma ação mesmo? É tudo que é praticado. Por exemplo, o sujeito praticou assim, ó. Kátia bebeu água. Qual é a ação que eu pratiquei? De beber a água. Então, eu realizei uma ação. Pensou, realizou uma ação. Lavei a louça. Bebi a água, sujei o copo. Eu lavei a louça. Lavei é uma ação. Observe agora essas imagens aqui. Choveu muito é a primeira frase da imagem e a segunda. Os alunos estão ansiosos com a volta às aulas. Na primeira frase está destacado choveu. E na segunda, ansiosos. Vocês perceberam que nas duas frases, essas duas palavras destacadas, elas têm sentidos diferentes. A primeira, choveu, indica fenômeno da natureza. Eu tenho outros verbos que indicam fenômenos da natureza, como, tia, nevou, ventou. E a segunda indica estado. Então, a palavra que exprime ações, estados, fenômenos da natureza, a palavra é chamada de verbo. O verbo é variável. Isso quer dizer que o verbo, numa frase, ele está no singular. Se a frase toda for para o plural, nós já estudamos concordância, vocês sabem que o verbo tem que concordar, indo para o plural. Muito bem. E admite flexões. Flexões, gente, são mudanças. Essas mudanças são para indicar número. Número que a tia está falando não é um número de matemático, não, tá? É singular ou plural. E a pessoa, tia,
pessoa do discurso. A primeira pessoa, eu, nós. A segunda, tu, vós. A terceira, ele, ela, eles ou elas. E o tempo, tia Kátia? Presente, passado ou futuro. E o modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos observar a história da tirinha, tá? A tia vai ler com vocês. Vocês estão reparando que esses dois personagens conversam? Parece que o primeiro, ele é funcionário do segundo. Vamos saber do que se trata? O que você gostaria de ser se não fosse o rei? O rei responde: frequentemente penso sobre isso. Sério? Imperador seria legal, ou talvez o czar. Esquece o que eu perguntei. Olha só. No primeiro quadrinho foi omitida um pronome antes do verbo pensar, né? Frequentemente penso sobre isso. Está na fala do rei, gente. Qual pronome seria? Qual pronome omitido seria? Quem respondeu eu, o pronome pessoal eu, é quem fala do discurso, acertou. Vamos aprender mais? Na flexão de pessoa, os verbos mudam de acordo com a pessoa do discurso. Na primeira pessoa, quem fala, eu, singular, nós, plural. Segunda pessoa, com quem fala, tu, singular, vós, plural. Terceira pessoa, de quem se fala, o assunto da conversa, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. E com relação ao tempo na fala do rei? Frequentemente penso sobre isso. O fato se dá, gente, no momento em que ele pensa, no momento em que ele já pensou, ou no momento em que ele pensará na profissão. Hein? O que vocês acham? Hein? Quem respondeu assim para mim? Tia, é no momento em que ele pensa, né? Porque esse verbo está no presente do indicativo. Muito bem. Vamos saber aqui, olha, um pouquinho mais sobre as flexões do verbo. Tempo. Indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Nós temos 3 tempos. Temos o presente. O fato ocorre no momento em que se fala. Passado, também chamado de pretérito. O fato ocorreu antes do momento em que se fala. E o futuro, o fato, ocorrerá após o momento em que se fala. Ok? Vamos treinar? A tia separou aqui a tirinha do Calvin. Vamos fazer juntos. Começa assim, olha. Tá o pai e o Calvin conversando. O pai está tentando contar uma história. Era uma vez, o menino fala, espere. O que foi? Esse livro foi um best-seller. O autor foi premiado. Perdão, olha a entonação, tia Kátia. Vou repetir. Esse livro foi um best-seller. O autor foi premiado. Entrou na lista de todos os jornais. Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa. Era uma vez um menino chato.
que passou a dormir sem historinhas. Este livro virou filme? Podemos assistir ao vivo, né? Calvin é um menino, né? Levadíssimo. Então, vamos aqui aos exercícios. No trecho Só Quero Histórias Altamente Recomendadas, que pessoa verbal foi omitida antes do verbo querer, gente? Quem falou eu? Muito bem. Aprendeu, tá? Direitinho com a tia Kátia. Letra B. O tempo que acontece na fala do Calvin. Aconteceu? Está acontecendo? Ou ainda vai acontecer? Está acontecendo, presente. Letra C. Em que tempo se encontram os seguintes verbos retirados do texto? Passou, era, virou. Passou, gente. Passado, também chamado de pretérito. Era, passado, virou, passado. Então, os 3 verbos estão no passado. Retire do segundo quadrinho uma locução verbal. Vocês sabem o que é uma locução verbal? Então, vamos lá. São conjuntos de 2 verbos que desempenham papel equivalente a de um único. Então, são 2 verbos juntos. Tia, como é que fica esses verbos juntos? O primeiro é chamado de auxiliar e o outro é chamado de principal. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender formas nominais, tá? E a tia vai explicar o que é um verbo no infinitivo, gerúndio e particípio. Tá joia? Então, vamos saber aqui qual é, na tirinha, onde está a locução verbal? Aqui, olha, na fala do Calvin, no segundo quadrinho. Ele fala assim, ó. Vou ler toda a fala. Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Então, a locução verbal foi premiado. Foi auxiliar, premiado é um verbo no particípio passado. Tá joia? Agora chegou a vez de vocês, tá? Capricharem. Tia separou esse exercício aqui, tá? Para que vocês copiem no caderno e façam com capricho. Tá joia? A tia vai estar mandando o gabarito para vocês, ok? Um beijo. Foi um prazer, tá? Dar essa aula com vocês. Daí aprender, né? A gente sempre aprende um pouquinho quando nós estamos juntos. Um beijo. Fiquem com Deus.